A linha do tempo de Dragon Ball começa bilhões de anos atrás no Reino dos Demônios, quando um ser estranhamente parecido com Zenhou resolve criar a vida nos até então 18 universos que eram inabitados. Esse ser se chama Majin Raimus, e tem o nome de Majin porque é um demônio, assim como todos os seres vindos do Makai, o Reino dos Demônios. Antes mesmo de qualquer vida pairar sobre os 18 universos, no Makai, que é dividido em 3 reinos dos demônios, já existia vida inteligente, raças bem estabelecidas e uma estrutura hierárquica dividida em 3 reinos. O terceiro reino dos demônios, uma área mais excluída, com habitantes que vivem às margens da sociedade. O segundo reino dos demônios, com uma estrutura parecida, mas alguns seres privilegiados. E enfim, o primeiro reino dos demônios, onde vivem a alta classe dos Majins. Após Majin Raimus criar toda a vida no universo, Zenhou foi escolhido para reinar sobre todos esses 18 universos. Por ter uma aparência bem parecida, algumas pessoas teorizam que Zenhou seria uma espécie de filho de Raimus, ou algo derivado dele, e até mesmo os guardas de Zenhou também derivados dessa mesma substância. E a partir da criação da vida no que é chamado de mundo externo em Dragon Ball Daima, ou seja, tudo que fica fora do reino dos demônios, que começam os acontecimentos de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Super e Daima. E então iniciam-se os eventos no que é chamado de calendário divino. Tivemos pela primeira vez uma citação sobre esse calendário quando aparece o personagem Zuno, o ser mais sábio de todos os universos. E então, o primeiro acontecimento registrado no calendário divino é a criação do Super Shenlong e das Super Esferas por um ser chamado Zarama. Isso acontece no ano 42 do calendário divino, que parece ser muito cedo, apenas 42 anos após a vida se iniciar nos universos. Após isso, finalmente chega no mundo externo uma raça curiosa, que seria responsável por cuidar de todos os planetas, a raça Glind. Dentre todas as raças do mundo dos demônios, essa raça em particular foi escolhida por sua alta inteligência, capacidade e sabedoria. Então os Glinds começaram a se dividir em hierarquias. Soubemos por relatos de Dragon Ball Daima e por anotações complementares de Akira Toriyama que os Glinds nascem de árvores, e aqueles que nascem de um fruto comum se tornam os Kaiôs, cada um responsável por um quadrante do universo, norte, sul, leste e oeste. Já os que nascem de uma fruta dourada se tornam Kaioshins, que são os deuses acima dos Kaiôs. E por fim, temos o Supremo Kaioshin, que é o líder supremo de todos os Kaioshins, ou o deus dos Kaioshins. O primeiro Kaioshin registrado na história é o Uro Kaioshin, ou o Kaioshin Velho, que é datado de pelo menos 75 milhões de anos atrás, e é referenciado em Dragon Ball Z como sendo um ancestral de 15 gerações atrás. Como nessa época Bills, o deus da destruição, já existia, e inclusive selou o Kaioshin na espada Z, podemos contar também que Bills tem pelo menos 75 milhões de anos, sendo um deus da destruição muito antigo, o que talvez justifique ser o deus mais poderoso. Afinal, Belmont, no mangá, é mencionado como não tendo nem 1 milhão de anos no cargo, ou seja, um deus muito jovem. Provavelmente, bem antes de Belmont assumir seu cargo, 6 dos 18 universos foram apagados por Zenhou em um ataque de fúria. Bills presenciou esses eventos. Podemos interpretar que as sonecas de Bills se devem não apenas à preguiça do deus da destruição, mas também à lentidão com que a vida se desenvolve, tornando o cargo de deus da destruição por vezes bastante monótono. Porém, essas sonecas não foram lá uma boa ideia, e vocês vão entender isso mais pra frente. Assim como Bills, todos os deuses da destruição de todos os universos têm suas vidas ligadas ao Kaioshin atual, e é explicado em Super que se todos os Kaioshins morrerem, o deus também morre. Após a chegada dos Glinds, a proclamação dos deuses da destruição, e milhões de anos se passarem, é relatado em Super que 10 milhões de anos atrás surge Moro, o conhecido como Devorador de Planetas. Esse perigoso ser ia de planeta em planeta, devorando cada uma de suas vidas, e pegando essa energia pra si, se tornando cada vez mais poderoso. Aparentemente, Bills, à época, não estava disponível para derrotar Moro, ou talvez estivesse dormindo. Fato é que essa responsabilidade caiu sobre o Supremo Kaioshin, que inclusive era muito poderoso, mas teve que sacrificar a maior parte dos seus poderes mágicos para selar Moro, deixando sua magia enfraquecida, e então ele foi preso na Polícia Galáctica, que hoje em dia é a Patrulha Galáctica. 5 milhões de anos depois disso, ou aproximadamente 5 milhões de anos atrás da história atual, Majin Buu aparece. Ele foi criado por uma bruxa velha, embora os créditos de sua criação foram dados erroneamente a Bibidi. Bibidi percebeu que, apesar de muito poderoso, Majin Buu era muito difícil de controlar, então ele foi selado e mandado em uma cápsula, uma espécie de ovo para a Terra. E então, para que Majin Buu nunca mais renascesse, o Kaioshin mata Bibidi. Então Majin Buu fica adormecido por um longo tempo. Após isso, talvez 1000 anos atrás, já que a lenda sugere que a cada 1000 anos apareça um guerreiro assim, surge o primeiro Super Saiyajin, Yamushi, que, de acordo com Akira Toriyama em uma entrevista, foi o primeiro Super Saiyajin, embora uma incorreta alteração de roteiro por parte da Toei Animation fez muitos fãs pensarem que ele foi o primeiro Super Saiyajin Deus. Yamushi é referenciado por Akira Toriyama como o salvador dos Saiyajins, e em um tempo que os Saiyajins eram bárbaros, selvagens e malvados, Yamushi, com o apoio de 5 amigos, resolveu se rebelar, lutando contra eles. Durante a luta, ele se transformou no primeiro Super Saiyajin e derrotou vários Saiyajins. Eventualmente, quando sua energia acabou, Yamushi voltou à sua forma original, sendo, portanto, morto pelos Saiyajins restantes. Com isso, sua alma passou a vagar pelo universo à procura de um Saiyajin justo, que poderia dar origem ao salvador dos Saiyajins, que seria o Super Saiyajin Deus, dando início, finalmente, aos tais anos numerados, que são, digamos, os anos comuns de Dragon Ball. Assim como temos
contarmos os anos da vida real, e estamos em 2025, a história presente de Dragon Ball está no ano 783, e então iniciam-se finalmente os anos numerados. No ano 261, ocorre a devastação de Namekusei, mas a raça Namekusei-jin, ou Nameku-jin, como é chamada em Daima, não começou nos anos numerados e, provavelmente, antecede até mesmo o deus da destruição Bios. Afinal, é explicado que a raça dos Namekusei-jins tem um planeta original no Makai. Porém, encrenqueiros malvados começaram a perturbar os Namekusei-jins, que nunca gostaram de se submeter. Muitos seres buscavam as esferas por motivos egoístas, então os seres de Namek buscaram o mundo exterior, chegando em planetas como Namekusei, Shiriaru e até a Terra. Então chegamos finalmente ao ano 261, quando uma gigantesca tempestade devasta todo o planeta Namekusei, deixando menos de 100 Namekusei-jins vivos. Com isso, Katatsu envia seu filho para a Terra, o Namekusei-jin sem nome, que posteriormente seria chamado de Kami. Tempos depois, no ano 450, começa o treinamento de Mestre Kami com Mestre Karin. À época, Kami ainda era jovem, mas ele demorou 3 anos para finalmente conseguir a água sagrada e finalizar o treinamento com o deus das artes marciais. Então, depois de um tempo, o Namekusei-jin sem nome passa por um treinamento e finalmente é escolhido como o deus da Terra, ou o Kami-sama. O grande problema é que dentro dele, uma certa parte maligna o impedia de ser reconhecido como Kami-sama. Então, o Namekusei-jin sem nome se divide. A parte boa se torna Kami-sama e a parte maligna se torna Piccolo do Mal. Piccolo do Mal era perverso e muito poderoso, mas em um combate difícil, ele é derrotado por Motaito, o mestre de Mestre Kami, Mestre Shen e talvez o primeiro guerreiro esplêndido da Terra. Piccolo do Mal é selado por uma técnica chamada Mafuba, e isso custa a vida de Motaito. Após isso, o pote onde ele foi selado é jogado no fundo do oceano, na esperança de que nunca mais Piccolo apareça. Então, para seguir uma certa tradição dos Namekusei-jins, no ano 470, as esferas do dragão da Terra são finalmente criadas, e não se sabe exatamente quanto tempo depois isso acontece, mas é contado que os terráqueos finalmente descobriram as esferas, e antes mesmo dos eventos de Dragon Ball clássico começarem, um ser humano já tinha feito um desejo, e ele pediu para se tornar rei. 80 anos depois da criação das esferas da Terra, o primeiro relato da raça Saiyajin acontece, quando o planeta original dos Saiyajins, Sadala, é destruído em uma guerra civil, coisa que não acontece no universo 6, afinal, os Saiyajins do outro universo são pacíficos. A devastação de Sadala deixa os Saiyajins sem casa, então eles precisam buscar refúgio em outro planeta, portanto chegam ao planeta Planta. Lá, eles devastam completamente a raça local, os Tsufurudins, uma raça com baixo poder de luta, mas alta tecnologia, e é da tecnologia dessa raça que se originam os Scouters da Força Frieza. A conquista de Sadala para os orgulhosos Saiyajins foi um feito incrível, e por isso o líder dessa conquista, Vegeta, teve seu nome designado para o planeta, que deixou de ser Planeta Planta para se tornar Planeta Vegeta, com o Rei Vegeta sendo seu líder. 100 anos depois, na Terra, acontece o primeiro Tenkaichi Budokai, o torneio mundial de artes marciais, dando origem a uma cultura que formaria o Goku posteriormente como um guerreiro. Avançando mais ou menos 100 anos, no ano 732, Vegeta e Broly estão na incubadora, dando origem aos eventos do filme Dragon Ball Super Broly. Rei Vegeta, o Saiyajin mais forte até então, embora não podemos ter certeza se Bardock, ao lutar contra Geass, ultrapassou os poderes do rei, se orgulhava de ter feito um filho extremamente poderoso, que, posteriormente, se tornaria o Saiyajin mais forte de todos. O grande problema é que Paragas também teve um filho, e, possivelmente por seu espírito gentil, Broly possuía um grande potencial inato, tendo um poder de luta excepcionalmente maior do que o do príncipe. Isso deixou o Rei Vegeta furioso e com muita inveja, e sob o pretexto de Broly ser potencialmente incontrolável e talvez uma ameaça para a raça Saiyajin, quiçá o universo inteiro, Rei Vegeta decide enviar Broly a um planetóide chamado Vampa, uma terra inóspita onde dificilmente uma criança poderia sobreviver. Com isso, Paragas percebeu que Rei Vegeta tinha mandado seu filho para a morte, então ele se revolta, rouba uma nave e chega até Vampa. Por alguns erros que acontecem no percurso, a nave se quebra e Paragas, Broly e um outro Saiyajin inocente ficam presos em Vampa, o que leva Paragas a cruelmente matar esse Saiyajin para poupar alimento. Pouco tempo após chegar, Paragas percebe que Broly se transformou em Ozaru e matou monstros extremamente poderosos. Paragas então decide treinar Broly para que um dia eles possam se vingar de Rei Vegeta e do príncipe. Ainda neste ano, 732, Rei Code decide se aposentar, passando o legado para seu filho, Frieza, que também herdou o domínio sobre a raça Saiyajin, que representava pelo menos 50% do poder total da Força Frieza, o que por si já deixava Frieza um pouco desconfiado. 5 anos depois, Goku nasce. Por ter um baixo poder de luta, ele se mantém na incubadora buscando se desenvolver, e 3 anos depois, no ano 740, o planeta Vegeta é destruído por Frieza, tanto por temer o lendário Super Saiyajin, quanto por uma ordem de Bios. No mesmo ano, Bardock, já desconfiado das intenções de Frieza, resolve mandar Goku para o planeta Terra, já que não seria um planeta que a Força Frieza cobiçaria e também não era ameaçador como Vampa, dando liberdade para Kakaroto se desenvolver. E de 740 a 749, se desencadeiam os eventos que precedem Dragon Ball clássico, como por exemplo a adoção de Goku pelo avô Gohan, a posterior morte de Gohan pelo Ozaru e a criação do Radar do Dragão, em um tempo em que Bulma já conhecia as esferas do dragão, e inclusive já tinha pegado as 2 primeiras por conta própria mesmo tendo apenas 16 anos. E então, no ano 749, começa o Dragon Ball clássico. Goku conhece Bulma, Yamcha, Poal, e eles começam finalmente a sua jornada pelas esferas do dragão. Um ano
depois, em 750, Goku começa seu treinamento com o Mestre Kami. Ele conhece Kuririn e vai se tornando cada vez mais forte. Neste mesmo ano acontece o 21º Tenkaichi Budokai, onde Goku, Kuririn e os outros lutam, e no final, Goku acaba perdendo para Jack Chun, que nada mais era que o Mestre Kami disfarçado. Neste mesmo ano, 750, ocorre a saga Red Ribbon, onde Goku enfrenta o General Blue e o Comandante Red é morto. Também neste ano, Goku segue os passos de Kami e começa o treinamento com o Mestre Karin, subindo toda a torre, e por fim se encontra com seu avô, Gohan, que, embora tenha ficado feliz por ver Goku finalmente, por motivos bem Dragon Ball clássico, ele resolve ficar no outro mundo mesmo. Então, após se tornar bem poderoso, mas talvez ainda não o suficiente, Goku começa um treinamento de 3 anos para o 22º Tenkaichi Budokai, e no ano 753, Goku luta no Tenkaichi Budokai. Ele tem uma batalha acirrada com Tenshinhan, mas Tenshinhan usa um Kikoho para criar uma cratera no chão, e durante o golpe decisivo, ambos caíram fora do ringue. No entanto, Goku atingiu o chão um segundo antes porque foi atropelado por um caminhão de comida que passava próximo à arena. Como as regras do torneio determinavam que o primeiro a tocar o chão fora do ringue perdia, Tenshinhan foi declarado vencedor, mesmo reconhecendo o poder de Goku. Neste mesmo ano, Goku começa a ficar muito forte, e começa o arco do Piccolo Daimao finalmente, quase 300 anos depois do selamento de Piccolo. No final, Goku consegue derrotar o Piccolo do mal, mas do nada Piccolo bota um ovo, e isso leva Goku a começar um treinamento com seu Popo para deter a reencarnação de Piccolo. Na história mais recente de Dragon Ball, Daima, descobrimos que Popo também vem do mundo dos demônios. Entre 753 e 756, os outros guerreiros Z resolvem seguir os passos anteriores de Goku e também viajam ao mundo por 3 anos em busca de treinamento. E então, no ano 756, após um pequeno time skip, acontece novamente o Tenkaichi Budokai. No final, é Goku quem enfrenta Piccolo Jr., a reencarnação do Piccolo Daimao. Goku, então, pela primeira vez, vence o Tenkaichi Budokai e também se casa com Tite. No ano 757, nasce Einstein. Vai se chamar Einstein. O quê? Einstein? Tô brincando, nasce Gohan, e entre esse período e o início de Dragon Ball Z, se dão alguns acontecimentos, dentre eles, provavelmente o mais importante, é que Bulma termina com Yamcha por ele ter sido infiel. E em 761 começa o Dragon Ball Z, que no mangá não tem diferença entre o clássico e o Z, é tudo a mesma coisa, mas o anime divide. Acontece, portanto, a vinda de Raditz, Goku tem a sua primeira morte, e agora, já depois de morto, Goku começa a passar pelo caminho da serpente. Ele demora meses para completar o trajeto, e em 762, ele começa o treinamento com o Senhor Kaiô. Ele aprende habilidades como a Genkidama, o Kaioken, e é aí que a saga Saiyajin começa a pegar fogo, porque Goku tem a sua primeira luta contra Vegeta. A batalha é acirrada, e embora Goku tenha o menor poder de luta, ele prova que até um Saiyajin de classe baixa pode derrotar os guerreiros de elite com muito esforço, precisando de Vegeta apelar pro macaco para obter vantagem sobre Goku. Gohan também se transforma em macaco, e por fim, Yajirobe corta a cauda de Vegeta, deixando Vegeta derrotado na Terra, prometendo voltar, e Goku poupando sua vida, embora Kuririn quisesse matá-lo. É neste mesmo ano, 762, onde acontece a saga Freeza. Goku chega em Namekusei, derrota Rikum, luta com as forças especiais Ginyu, como Butter e Jesse, os derrota, acaba caindo na estratégia do Capitão Ginyu, mas por fim tudo dá certo, Kuririn morre, e por fim Goku desperta o Super Saiyajin. E este ano talvez seja uma virada de chave para Goku, afinal, em 762, ele passa dos seus mais de 8.000 de poder de luta, que já era um grande progresso ao seu poder anterior, para mais de 150 milhões lutando com Freeza. E então, no ano de 763, começa a saga Cell no futuro, onde Cell ainda está em seu estágio embrionário e busca ir pro passado absorver os androides 17 e 18 a fim de se tornar perfeito. E é no ano de 764 que Trunks finalmente chega ao presente. Vale lembrar que, na linha do tempo do Trunks do futuro, não é Trunks que derrota Freeza e Rei Cold, e sim o próprio Goku que usa o teletransporte para chegar na Terra e acaba com Freeza novamente e seu pai. Pelo aviso de Trunks, os guerreiros Z começam a treinar para a chegada dos androides, e no ano 763, o Trunks do presente nasce. Este é o mesmo ano que Goku morre no futuro, e isso gera uma porção de problemas. Os androides 17 e 18 chegam, e com isso Gohan, que era um dos únicos sobreviventes, mesmo ainda sendo bem jovem, se junta com Bulma para tentar procurar as esferas do dragão e tentar fazer alguma coisa. Mas antes que eles consigam reunir as esferas, a gangue do Pilaf faz um desejo na frente. Eles pedem novamente para se tornar jovens. Com isso, não dá tempo deles conseguirem as esferas de novo, Piccolo morre, e com isso as esferas viram pedra, tornando a única solução a construção da máquina do tempo por parte de Bulma. Neste ano também é quando Piccolo Jr. finalmente se funde com Kami-sama novamente, e se dão os acontecimentos da saga Cell, como por exemplo, Vegeta atingiu o Super Saiyajin, as evoluções do Super Saiyajin 1, Gohan atingiu o Super Saiyajin 2 e, talvez um dos acontecimentos mais importantes, a segunda morte de Goku. Ele decide não voltar à vida por acreditar que ele atrai muitas ameaças à Terra e também por já confiar que seu filho Gohan é mais do que o suficiente para defendê-la. E, neste mesmo ano, Goten nasce, Dende vira o Kami-sama e então temos o maior time skip de Dragon Ball até então. Se passam 7 anos e durante esse tempo, no ano de 767, Mr. Satan se torna o campeão mundial. Em 770, Kuririn se casa com o Android 18 e em 771, Maron nasce. Vegeta também aprende
aprende o Super Saiyajin 2, e por mais que muitas pessoas acreditem que ele aprendeu o Super Saiyajin 2 apenas após se tornar Majin Vegeta, o mangá já nos mostra que isso não é verdade. Afinal, antes mesmo de se tornar Majin Vegeta, Vegeta acreditava sem sombra de dúvidas que poderia derrotar o Dabura, que lutou contra o Gohan Super Saiyajin 2, além de que ele e Goku tratavam e comportavam-se como se fossem realmente mais fortes que Gohan. Goku também aprende o Super Saiyajin 2 entre esse período e vai além, conseguindo o Super Saiyajin 3 no outro mundo. E em 774 começa a saga Majin Buu. Neste ano, inclusive, é quando Mr. Satan ganha o seu segundo título de campeão mundial. Neste ano, Goku retorna à Terra por um dia. Ele reencontra todos seus amigos, Vegeta vende a sua alma para o Babidi para poder derrotar Goku. Eles têm um embate épico, onde Goku se segura para tentar equilibrar com Vegeta e ter uma boa batalha. Além disso, ele não podia se transformar em Super Saiyajin 3 porque isso consumiria muita energia e reduziria o tempo dele na Terra. E foi exatamente nesse momento que Babidi chega à Terra a fim de despertar Majin Buu. Shin, o Kaioshin do Leste, também chegou na Terra para pedir ajuda para os guerreiros Z. E por conta da imensa energia da batalha de Goku e Vegeta, Majin Buu, após 5 milhões de anos, desperta novamente. Eles tentam derrotar Majin Buu de todas as formas. O próprio Goku luta contra ele, Vegeta se sacrifica, posteriormente Gotenks luta, mas também não consegue, e por fim, Majin Buu é destruído no planeta dos Kaioshins após uma Genkidama com a energia de todos os terráqueos. E 2 anos depois, acontece o especial O Retorno de Goku e seus amigos, onde Goten e Trunks lutam contra Abo e Kado, 2 soldados de Frieza que têm um poder semelhante às forças especiais Ginyu. Ali descobrimos que Vegeta tem um irmão, o Tarbo, e eu conto um pouco melhor a história de Tarbo no vídeo dos 15 Saiyajins mais fortes aqui do canal. É um vídeo bem famoso, com mais de 800 mil visualizações, que vale muito a pena você ver. E outro vídeo complementar a este, como eu falei do Kami-sama nos Kaioshins, é a hierarquia dos deuses de Dragon Ball, outro vídeo que tá aqui no canal, tem 30 minutos, e também é muito interessante de você assistir. 2 anos depois do especial O Retorno de Goku e seus amigos, o espírito de Amoshi chega até Bills, e o faz enxergar em um sonho o deus Super Saiyajin. Então inicia-se a Batalha dos Deuses. Goku luta contra Bills, mas não consegue vencer. Porém, isso é suficientemente divertido para Bills poupar a Terra. Então Goku e Vegeta começam a treinar com Whis e evoluem o Super Saiyajin Deus para Super Saiyajin Deus Super Saiyajin, ou Super Saiyajin Blue. E em 779 acontece a ressurreição de Frieza e a derrota do mesmo. No mesmo ano acontece o Torneio dos Deuses, entre Bills e Champa, onde o Universo 7 se torna o vencedor graças à colaboração de Hit. Após isso, no presente, Trunks do futuro chega para iniciar a saga Black. Mas não vou falar muito desses acontecimentos agora, porque são acontecimentos do futuro. E neste mesmo ano, 780, acontece o Torneio do Poder, onde podemos conhecer vários guerreiros de outros universos. E é quando Goku enfrenta o mortal que supera seu próprio deus de destruição, o Jiren. Vegeta adquire uma nova transformação, o Super Saiyajin Blue Evolution, e Goku, o Instinto Superior Presságio e o Instinto Superior Definitivo. Ainda neste ano, pouco antes disso, nasce Bra, a primeira filha de Vegeta e Bulma. E após o Torneio do Poder, Broly é descoberto e se dão os acontecimentos de Dragon Ball Super Broly, onde Broly chega na Terra, luta contra Goku e Vegeta, aumenta muito seus poderes, Gogeta aparece, mas não mata Broly, fazendo com que Broly retorne a Vampa e posteriormente fique por lá com Tirai e Lemo. Entre este ano de 780 e 781, após 10 milhões de anos, a magia de Moro, que estava enfraquecida, já estava forte o suficiente para que ele pudesse se libertar da Patrulha Galáctica. Então, inicia-se a saga Moro. Graças a Ubi, a reencarnação de Majin Buu, Moro pode ser derrotado, e entre esse ano de 781 e 782, acontece a saga do sobrevivente granular, um sobrevivente de um ataque dos Saiyajins ao seu planeta, que devastou sua raça inteira e só sobrou ele. Com isso, seu objetivo é se vingar dos Saiyajins e de Frieza. Paralelo a isso, há um conflito com uma organização chamada Hitler, que contrataram o exército Saiyajin da Força Frieza nessa ocasião da erradicação da raça de granular. Ainda neste ano de 782, que Trunks e Goten lidam com as primeiras ameaças de Dr. Hedo, e em 783 acontecem os eventos do filme de 2022, Dragon Ball Super Super Hero, onde aparecem Gama 1, Gama 2 e por fim Cell Max, onde também Gohan consegue uma transformação muito poderosa e Piccolo 2 novas. E esse foi, digamos, o último momento da cronologia que apresentaram pra gente, mas isso acontece apenas um ano antes do End of Z e Saga do Mundo Pacífico, trechos do Dragon Ball Z onde Akira Toriyama mostra 10 anos no futuro em relação à saga Majin Buu. E estamos quase chegando nesse ponto da história, ou seja, Dragon Ball Super vai se ligar com esse final de Dragon Ball Z. E estamos muito perto disso, agora, no presente. Inclusive, o mangá de Dragon Ball Super volta agora em fevereiro, pelo menos no One Shot. Então nesse ano de 784, ocorre o 28º Tenkaichi Budokai, onde Goku finalmente encontra Ubi. Pouco depois do Majin Buu morrer, Goku foi até o Ema Daioh, o responsável por cuidar do pós-vida, e pediu para que a alma de Majin Buu fosse redirecionada à Terra. E por isso, Majin Buu maligno, Kid Buu, foi reencarnado como Ubi, por isso Ubi é Buu ao contrário. Neste ano de 784 é quando Goku enfrenta o Ubi no torneio de artes marciais e resolve começar a treiná-lo. Muito tempo depois, no ano de 795, agora na linha do tempo do futuro de Trunks, ocorre a saga Majin Buu no futuro de Trunks. Mas, neste futuro, Majin Buu não é despertado. Trunks e o Kaioshin conseguem lidar com Babidi e Dabura antes mesmo disso, e com o Super Saiyajin 2, Trunks foi suficiente para deter essa ameaça. Porém, isso levou à morte do Kaioshin, que consequentemente também levou à morte de Bills. Neste mesmo ano é quando Goku Black começa a agir no futuro. Ele mata todos os Kaioshins de todos os universos
universos, acarretando também na morte de todos os deuses da destruição, deixando Zamasu livre para concretizar suas intenções. E é no ano de 796 onde toda a saga Black ocorre no futuro, acarretando que no fim, Zen'You teve que ser chamado por Goku e ele acaba com todo o futuro de Trunks, forçando Trunks e Mai irem para outro futuro onde tem que conviver com suas contrapartes. E assim acabam os anos numerados de Dragon Ball por enquanto. Se você viu até aqui e não deixou o like, deixa o like e se inscreva aqui no Universo Z. Este vídeo foi interessante, mas eu também tenho um resumo completo de Dragon Ball, onde eu não elenco por números e sim conto o que acontece do primeiro episódio do clássico ao último episódio do Super. É um vídeo bem legal, bem editado, muito interessante, e se você quiser assistir, vou deixar aqui na tela e não se esqueça também de ver o vídeo da hierarquia dos deuses de Dragon Ball. Fazer um vídeo desse com certeza vocês sabem que dá muito trabalho, ele é baseado no Daisenshu 7, assim como a maioria dos vídeos a respeito desse tema, e se você quiser um contato mais direto, entre no nosso servidor do Discord que está no comentário fixado. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência, pela atenção e comente aqui embaixo o que você achou. E se quiser contribuir como valeu demais também, é legal. E é basicamente isso. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!